Fala pessoal, tudo bem? Mais um aqui GPR Cast, agora na verdade é um GPR na estrada, né? Estou aqui diretamente de Formiga, Minas Gerais, no consultório na clínica do meu amigo aqui, Thales Ramos, dentista parceiro da GPR já de longa data. Obrigado, Thales, pela disponibilidade de você nos receber aqui na sua casa, na sua clínica. Fizemos uma bagunça aqui, mas a gente vai arrumar tudo para poder deixar tudo organizado, para deixar tudo do jeito. E o objetivo dessa nossa live, pessoal, desse nosso bate-papo, desse GPR Cast, é realmente bater um papo sobre empreendedorismo, conversar com o Thales. O Thales é um dentista que já está com a gente já está indo, já vai fazer 2 anos, né, que ele está junto com a gente. 2 anos. Agora em dezembro faz 2 anos. E ele é um dentista que conseguiu ter resultados extraordinários e está conseguindo, né, ampliar cada vez mais os resultados. Então a ideia aqui é fazer um bate-papo mesmo, Thales, para a gente poder conversar e trazer para os dentistas aí que estão no início da caminhada, porque eu sei que o início da caminhada não é fácil. E a ideia aqui é bater um papo mesmo com você, para que você fale aí para a galera o que você fez, né, qual foi a grande virada aí para que você conseguisse implementar tudo aquilo que a gente ensina, para você conseguir ter os resultados. E me fala aí, cara, a gente começou em dezembro de 2021. Eu lembro como se fosse hoje. Nós fizemos uma reunião pelo Meet, né, uma reunião por vídeo. E na época da reunião você ficou cheio de dúvidas, né, se vinha, se não vinha, e a gente conversou ali pelo menos ali uma hora e pouquinho. E eu lembro que a sua decisão foi rápida, né? Você estava com dúvidas e ao mesmo tempo você tomou a decisão rápida. Qual foi a virada de chave, cara? O que te fez deixar de pensar como um dentista que fica tradicional para ter esse pensamento hoje de um dentista que atua na gestão também de maneira eficiente? Olha, Fábio, a virada de chave foi você começar a perceber que precisa de equipe para crescer, né? Que sem equipe não vai conseguir crescer. Eu ia estagnar o meu faturamento naquele tanto lá e eu ia conseguir, às vezes, aumentar tanto o ticket médio e estagnar meu faturamento. Então, com a equipe, liberando as outras salas que eu tenho de atendimento para estar fazendo mais procedimentos clínicos, faturando mais, o faturamento da empresa ia crescer mais. Foi onde que eu comecei a pensar nessa ideia de voltar. Tem que trazer dentistas parceiros. E comecei a trabalhar essa ideia de dentistas parceiros. Foi quando eu assisti aulas com vocês, comecei a ver cada um na sua área, né? Temos dias certinhos de atendimentos, fazendo todo o protocolo certinho, que isso ia me trazer um aumento de faturamento maior que eu estava. E é legal você falar isso, né, Thales? Porque essa aula é o número 1 de organização de agenda, né? Que a gente fala que você tem que separar os atendimentos e tudo mais. Mas, cara, não é fácil não, né, cara, fazer essa mudança. Ou seja, você na época que foi mais difícil, né, nesse processo inicial, né? Quando você, olha, eu preciso ter equipe, preciso ter outros profissionais trabalhando comigo. O que foi a maior dificuldade que você teve? Foi fácil passar o seu paciente para o dentista? A maior dificuldade que a gente tem mesmo é o apelo ao paciente, né? O paciente já vem, já conhece a gente, e se ele passar ele para outro dentista, mesmo que você sabe que o profissional não está do seu lado é de qualidade, você fica ainda meio receoso, né? Porque, assim, não, é eu o paciente comigo, como será que ele vai ter a ideia de outro profissional novo? E foi muito bom, cara. A ideia todo mundo aceitou, chegou, já fui direcionando, apresentando os outros dentistas. Graças a Deus eu tenho os dentistas ótimos aqui no consultório, dentistas de confiança que já estão comigo há mais tempo, então são profissionais altamente capacitados. E com isso, tem paciente hoje que ele já chega aqui procurando, ele vem na Ramos, mas já procura o outro dentista e às vezes nem passa por mim, entendeu? Então essa foi a maior dificuldade. E acabar que você fazer uma parte de gestão também com um dentista tradicional é mais difícil, né? Porque você está acostumado só a tocar no livro em caixa, anotando como é que era o livro em caixa e só anotando despesa e saindo do livro em caixa. Você tinha noção, cara, de custo, de despesa, quanto entrava, quanto saía? Nada, só tinha noção que sobrava no final do mês e pronto. E quando não sobrava? Acontecia, assim, acontecia de não sobrar. E aí você fala, pô, esse mês foi ruim, né? Será que eu gastei mais no pessoal ou no consultório? Eu nem sabia onde eu estava gastando mais, no consultório ou profissional. E hoje você tem clareza disso. Hoje você consegue analisar como que está. Hoje eu consigo ver cada área que está produzindo mais, né? Se é a dentística, se é a extração, se é o canal, se é a harmonização, o tanto que dá até o 10º dia, até o 20º dia, até o 30º dia do mês. Então você consegue ter uma análise
Se estiver faltando, às vezes, um pouquinho no final, você cria uma campanha, faz uma campanhazinha, não traz a gente no final do mês. Esse é o conceito que está lá com o Neto, né? Com o orçamento e tudo mais. Sim. Muito bom. E voltando na questão de passar o seu paciente para o dentista, você é ortodontista, né? A sua especialidade principal é a ortodontia. E o carro-chefe da sua clínica é a ortodontia. E como que foi, cara, para você fazer a transição, né, dos seus pacientes de ortodontia que estavam acostumados com você para outro ortodontista? Que hoje você atende muito pouco ortodontia, né? Ortodontia hoje quase não atendo, né? Quem faz ortodontia aqui no consultório é a doutora Fernanda, né? Onde foi que eu fiz a transição para ele igual tem lá certinho. Chamei, apresentei que era a doutora Fernanda, expliquei todas as capacidades dela, especialização dela e tudo. O paciente foi quebrando aquele nível de desconfiança, foi tendo atendimento com ela, até hoje ficar só ela na parte da ortodontia. Show. Então, Você fez a ideia de vender a confiança, né? Vender a confiança, de trazer, mostrar a qualidade da profissional que trabalha comigo. Só que eu não cheguei e já passei, mês que vem não sou eu e vai lá, não. Fiz igual vocês me mostraram, né? Sim. Vem cá, tem que passar desse jeito, mostra o profissional, põe ele do seu lado, né? Fica lá perto uns dias juntos e depois foi mais tranquilo. Hoje tem dia que ela está aqui e eu estou atendendo na alta sala, nem vejo. Quem que entrou, quem que saiu, como que aconteceu, só as meninas que estavam lá fora e Top, você fez realmente a transição. assim, a transição. E por algum momento você ficou um pouco assim, surpreso com o paciente não procurar mais? Demais, você sente. Bateu assim eu não digo um ego, mas assim um ciúme. Sim, a gente é pegado o paciente, né? Eles falaram, mas vocês não estão nem me procurando mais, ninguém está perguntando de mim, e o Taz, cadê o Taz? Não, o paciente já estava entrando, atendendo, indo embora, e outras vezes nem vi o paciente. Eu estava ali no escritório, ou atendendo outro paciente, a gente ficou, então, mas a gente... Ou seja, uma preocupação que depois você fica feliz, né? Só, graças a Deus, está tudo bem. Não, isso que ele está falando, gente, olha como você está falando é importante. Muitos dentistas acham, é discurso isso, eu não coloco outro profissional para trabalhar junto comigo porque o meu paciente não vai aceitar. E aí eu falo, doutor, isso está muito na sua cabeça. Por quê? Porque é você que muitas vezes tem ciúme do seu paciente. E olha que interessante que ele falou, Silvio. Então o problema muitas vezes é o dentista mais do que o próprio paciente, né, de aceitar essa transição. Demais. E hoje a área da ortodontia, a endodontia, área de implante, cirurgia, harmonização facial, não faço nada. Eles já vêm direcionados para esses outros profissionais que tem na clínica. E é bem mais tranquilo, porque sobra mais tempo livre para empreender, para buscar novos parceiros, para trazer mais paciente. Legal. Então fica mais fácil, né? Isso que o Thales está falando, gente, é como é importante essa questão da estruturação. Né? Então, quando você estrutura, fica mais fácil você desenvolver. Então, ele preparou a base, ele estruturou para poder fazer o crescimento. Só que daí, Thales, beleza, você começou a ter a visão, tem duas salas, precisa movimentar outra sala, eu tenho que já... o primeiro passo é movimentar outra sala sem a minha presença, depois fazer com que eu saia da sala para que eu tenha os profissionais, para que eu tenha tempo de desenvolver as outras ações. O princípio da organização, né? O que é a organização? Tem que saber quanto eu ganho, quanto eu pago, quais são os meus custos. Então, os controles administrativos financeiros são fundamentais, senão você não consegue ter parâmetro. E, inclusive, o Thales, ele conseguiu um crescimento muito grande no seu faturamento, né? Desde que a gente começou, por causa dessas organizações. A partir do momento que você organizou, Thales, você organizou, está com a equipe, você sentiu falta de fazer algumas melhorias no seu espaço, né? Você percebeu que você precisaria fazer algumas melhorias na clínica. Como que foi essa virada de chave aí para sair da Ramos antiga para a Ramos atual? Comecei a perceber que eu precisava estruturar o meu negócio agora, no ambiente físico, né? Igual a gente conversa muito no GPE, a gente fala, os pacientes compram a experiência, né? E o cliente não estava tendo a experiência, estava tendo a experiência de um consultório antigo, padrão, onde aquela recepção pacata, sem nada na sala. Não, falei, não, agora eu tenho que estruturar. Fazer um ambiente bacana, a televisão no teto, um lugar aconchegante, tudo o paciente ter uma experiência o melhor possível dentro do consultório. Porque quando ele chega aqui, o que ele vai levar embora é essa experiência e passar para os outros, né? Então foi começando a estruturar. Mandar para vocês, faz isso, faz aquilo, troca o chão, compra a mesa, monta um lugar de business point, né? Pra você estar vendendo seu paciente, câmbio intraoral,
uma televisão grande passa para o paciente que realmente ele precisa, e a câmera eleitoral é uma grande sacada, né? Ajudou muito. Controlar o paciente. Quando você mostra o paciente, já era. Porque é uma coisa você falar, você tem que fazer. A hora que você mostra o dente dele, como está quebrado, que está sujo, e ele realmente vê, fala, não, estou precisando fazer isso. Top, Estou precisando fazer. top. E com o protocolo, né, com o processo, você tem a câmera eleitoral, também sua função está desorganizado, se está feia a sua sala de espera, se o seu banheiro está antigo, ou seja, toda uma engrenagem, né? todo o processo. Não adianta só você fazer a mudança de protocolo se você não tem a estrutura. Então a câmera eleitoral ajuda demais. Mas se o piso não está legal, se o banheiro está zoado, então não vai funcionar. Maravilha. E teve um negócio também que eu achei que foi muito legal, que foi um dos bate-papos que a gente teve, a questão da mudança da sua marca. Não de uma mudança, né? Você já tinha a marca, mudança de cor. Como que foi você ter esse... porque tem uma curiosidade em cima disso aí, porque o Thales, ele é torcedor do Atlético Mineiro, né? Torcedor do Galo. E que é preto e branco. E as cores que o Thales usava eram a cor verde, né? E aí o Rodrigo, né, o nosso diretor de marketing, sugeriu mudar para azul. Como que foi, cara? O azul é a cor do Cruzeiro. Como que foi, cara, essa virada, essa mudança? Gerou um impacto positivo em relação, primeiro, em você, e em relação aos pacientes? Eu achei que, quando você quiser, você queria ir pro azul e branco, né? Foi um pouquinho disso, viu? Meu cara tá querendo me implicar, né? Eu sou criticado com azul e branco. Não, mas eu conversei com ele mostrou isso tudo atrás da cor azul. A cor azul da saúde é uma cor ótima, né? Para estar trazendo o paciente se sentir mais aconchego. E a hora que fez o layout, fez as coisas, eu achei bacana. Essa cor. E os pacientes? O paciente percebeu, de cara. Você mudou, você tem uma coisa diferente. Você mudou a cor, né, cara? A cor da verde, você mudou a logo, né? A logo era um dentezinho, agora está diferente. Eles percebem. Qualquer mudança que você faz assim, os pacientes percebem. Tem mais... Olha que interessante isso que você estava falando, cara. Qualquer mudança que a gente faz, os pacientes percebem. E muitas vezes a gente não percebe, né? A gente não tem essa percepção, a gente acaba acostumando, né? Então é muito comum a gente estar acostumado com o ambiente. Acostuma com o piso. Não é do piso, que é algo que você modificou aqui na clínica. Os pacientes percebem. E você acaba acostumando, né, com isso. Falo que uma bobagem que eles percebem muito, pode ver que aqui no consultório tem um cheiro da essência. Sim. E eu já não sinto o cheiro mais porque já acostumei, mas o paciente cheira. Eu percebi. Percebe. Aí deu daqui um mês, eu vou entrar com a essência. Porque é o que está acostumando, ele chega e fala, pô, tá diferente, tem um cheiro gostoso agora. Isso aí. Entendeu? E é umas coisas todas que ele percebe. Tudo isso faz a diferença, pessoal. Então, assim, o Thales, ele segue à risca todos os protocolos, né? Então, desde a organização da agenda, processo de atendimento telefônico, de recepcionar o paciente, o processo, o protocolo de venda, organização do ambiente, ele aplica o cardápio. Fala um pouquinho do cardápio, Thales. Quando a gente trouxe essa ideia para você do cardápio, qual foi o primeiro impacto com os pacientes em si? Você até falou de uma situação que aconteceu com você aqui, que acontece com muita gente isso, que o cardápio ajudou a solucionar. Como que foi essa implementação? Qualquer mudança que vem, a gente fica um pé atrás, né? Aí ele pegou o cardápio e falei, vamos testar, ver se vai dar certo, né? Falei com as meninas fora, vamos colocar, vamos testar, mas eu acho que vai dar certo. E as meninas começaram a colocar, coloquei água com gás, sem gás, refrigerante, café, suco. E o paciente chegava, mostrava o cardápio e oferecia. É isso, o paciente amou. Porque eles olharam o cuidado que você tem com eles, né? Preocupação em preocupação. O cara está me oferecendo uma Coca-Cola, um Guaraná, um café. Que é um investimento. Vou dar um flume que me oferece. Está a água lá, se quiser pegar, pega. Se não quiser pegar, não pega. Ninguém oferece nada. Então, a hora que eles chegam ali, eles veem as recepcionistas ali oferecendo uma coisa, acolhendo eles bem, já faz a diferença. Você já começa a ganhar ponto lá fora. Já vai entrando, você já contou um ponto. Entrou aqui arrumado, 2 pontos. Chegou ali dentro, estou organizado para mentorar 3 pontos. Chegou na hora de fechar, já está lá em cima dos pontos, é mais fácil fechar. Top. Muito bom. Thales, e uma das ações que você implementou, que você teve bastante resultado, foram as parcerias empresariais. O que foi, cara, quando você viu ali a aula, né? Eu lembro como se fosse, você assistiu a aula, ele me mandou um WhatsApp e falou assim, a gente conversa bastante, né? Falou, isso aqui funciona, cara, faz do jeito que tá aí, que vai dar certo. Como que foi, cara, quando você começou a fazer as parcerias? Você lembra quantas parcerias você conseguiu fechar? Mais de umas 20, né, Fábio? Mais de umas 20 parcerias, né? E é a mesma coisinha. Procura pequeno negócio, grande negócio, que deve você fazer uma parceria, vai lá, oferece uma parceria diferenciada,
com preço diferenciado, algumas coisas diferenciadas para isso, você está trazendo os funcionários dessas empresas, né? Começando a ligar uma, duas, três, foi fechando um monte de parceria, cara. E isso fica mais fácil, porque já está exposto que você é parceiro daquele local. Então, na hora que eles pensam no dentista, eles vão lá, olha, pô, vou na Ramos. Vou na Ramos que tem E parceria. talvez não te dá um resultado de imediato, mas se dá um resultado na média longo prazo. Você teve essa percepção? Eu falei, ó, de começo, tá engateando, mas hoje não. Hoje já é vindo mais automático. Né? Ele um que vai, gosta, vai contando. É a história de plantar, né? Você plantou, né, 1 ano e meio atrás, e tem coisas que você plantou 1 ano e meio atrás e vai começar a colher agora. Eu tô até precisando voltar lá para reforçar a parceria. Exatamente. Não pode parar, né? Pode, mesmo porque você está numa região que tem muito comercial, tem muito comércio, tem muitas empresas aqui no entorno, então você tem muita gente para a gente poder fazer. Mas tudo isso foi possível, pessoal, porque ele organizou o tempo dele, porque ele saiu do bucho, Sim. porque ele passou a olhar com mais clareza para a sua parte financeira, para a sua parte administrativa, ele delegou, né, procedimentos que antes ele não delegava, ele achava que só ele poderia fazer, ou seja, ele trabalhou com isso, então passou a sobrar dele, porque muita gente, Thales, fala assim, mas eu vou assistir a aula lá de organização de agenda, mas eu não tenho necessidade de fazer isso, porque eu tenho bastante tempo, ou então, como que eu vou colocar alguém para atender na minha clínica, sendo que eu dou conta, né? Então, acho que isso é um erro muito clássico, porque quando você está muito tempo no mocho, você não consegue fazer essas coisas, né? Tem como, né, Fábio? Falo de experiência própria, que quando eu entrei com vocês, era eu e uma secretária, 2, hoje a gente somos 8, né? Hoje é 8, então 4 vezes a equipe tomou. É isso aí. Então, hoje a gente consegue atender mais. Tudo é proporcional, né, Thales? Consegue atender mais, consegue faturar mais. Show de bola. Está crescendo mais. Show. Vou falar do faturamento, já muita gente quer ouvir a questão do faturamento, eu acho muito importante porque o Thales, ele tem uma característica que ele é aquela pessoa que faz, ele realiza, né? Então ele vai lá e faz, ele pratica, tem muitas coisas que ele já praticou, ele viu que não deu certo para a realidade dele, normal, né? Não quer dizer que ele desiste, adapta, né? Adapta. As campanhas, tá? Você é um cara bastante participativo nas campanhas, né? Como que é as campanhas aqui na clínica? Há um engajamento legal dos pacientes? Essa última que a gente fez do estouro do balão, os pacientes gostam demais. Ela que posta no WhatsApp e vê, já chega que eu vou estourar o balão também. Teve até um que veio ontem. Ela falou, por que eu não estourei o balão? Eu falei, você chegou, já tinha acabado a campanha, vou arrumar um prêmiozinho pra você. Show demais. Negócio simples, né, Thais? Simples. E gera engajamento. Engajamento e você gera, os pacientes vão comentando com o outro, vão vir mais pessoas. E essa ideia das campanhas todo mês, isso ajuda bastante vocês? Ajuda demais. Campanhas é essencial, né? Porque às vezes você está no mês parado, você faz uma campanha, consegue fazer um... Tem a ver com a meta, né? Tem a ver com a meta, porque é o que você falou, né? Você divide o mês em três datas, aí você tem a campanha para você acelerar. Quem é que não gosta de ganhar alguma coisa, né? Com certeza, com certeza. Falando de equipe, Thales, além dos dentistas, você tinha uma secretária e hoje você não tem só mais uma secretária. Você tem uma secretária. Como está a sua equipe hoje? Como é que é a divisão hoje da equipe fora os dentistas? Hoje eu tenho uma secretária, né? Tenho um auxiliar e tenho a social media, que fica por conta da parte dos bastidores do consultório, fotos, filmagens, e também ela faz um pouco de captação dos pacientes na parte que a gente tem no banco de dados, né? Show! São resgates de paciente ativo, né? Ela está fazendo 3 meses, 6 meses, tudo certinho, né? Top. E ela fica focada nas campanhas também. Campanhas, Instagram e trazer pacientes. Ajudou bastante isso, né? Nossa senhora. Porque às vezes não dava tempo de ficar postando, não dava tempo de interagindo. E a gente não vai postar, né? E ela não. Mesmo se der tempo, não é tanto, não muito. Estourou um balão, já está filmado, batendo fotos, eu não vou pegar no celular, vem cá estourar o cara, filmar o cara estourando um balão. Elas, é a parte dela. Top demais. Só ajuda demais. Ô, tá. Fevereiro, a gente colocou ela, em janeiro. Foi fevereiro, tem 5 meses, né? Ela tá. Valeu a pena? Demais. Tá se pagando. Muito bom. É isso aí, gente. Assim, quando a gente traz uma ideia, quando a gente orienta vocês nas aulas, nas mentorias, não é coisa da nossa cabeça, né? É coisa que a gente testa, que a gente valida. Então aqui dá um exemplo prático. O Thales, ele está 5 meses, né, com social media e está fazendo a diferença no consultório dele. E não é só com você, não, cara. A gente tem vários feedbacks, muitos dentistas que têm resultado. Porque assim, uma coisa... Eu até brinquei com você aqui antes de gravar esse podcast, esse bate-papo nosso aqui, eu falei, tá, eu não sei de nada disso aí, cara, de câmera, de iluminação.
Eu sei sentar ali e conversar então assim, a gente precisa de equipe, né, cara? Porque cada um tem a sua expertise, a sua característica, então não adianta eu fazer com que um dentista como o Thales, um dentista que sempre foi muito reservado, uma pessoa muito reservada, se tornasse um blogueiro da noite pro dia, não tem como, né, Thales? Então, a partir do momento que você tem alguém para poder te apoiar, fica mais fácil. Ô, Thales, e para a gente finalizar e não ficar muito extenso esse nosso bate-papo, tudo que a gente falou de estrutura, de organização, o que é importante vocês entenderem? O Thales ele fez uma grande reforma na clínica dele, porque ele viu a necessidade dessa reforma. Mas eu gosto de deixar muito claro, Thales, que você tem que fazer sempre no seu time, né? Sim. Porque tem muita gente que acha, meu pessoal está ruim, eu vou lá e acaba se endividando. Eu sei que você não fez assim, você percebeu que houve uma melhora primeiro nos seus resultados e chegou no limite que você olhou, eu preciso agora, para fazer aquilo que eles estão orientando, eu preciso dar uma melhorada, e aí foi quando você fez investimentos. Né? Então, tudo isso, gente, é um processo. Eu gosto de deixar isso muito claro, Thales, porque senão a gente já sai reformando, não é assim que funciona. Eu estou precisando mexer em outras coisas, comentei você, eu vou fazendo. Nós falamos disso agora, ele terminou a reforma agora em dezembro e já surgiu outras demandas, ou seja, então isso é muito importante. Mas vamos lá, Thales, no final das contas, o que todo mundo quer, o que todo mundo busca, é melhorar os seus resultados financeiros, né? Então é o faturamento. Então o que é o que todo mundo quer? Eu quero melhorar meu faturamento, eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero parar de carregar a empresa nas costas. Então o Thales é um exemplo vivo que tudo isso funciona. Ele melhorou o seu faturamento, nós vamos falar do faturamento, ele melhorou os seus resultados de não ter a dependência dele estar aqui presente para quem funcionar hoje, ele consegue sair para fazer um curso. Eu fiquei 2 semanas, né? E o consultório funcionando. E em outras épocas, parados, não podia fazer nada. Gastando, né? Você estaria fora, ou seja, então tudo isso entra nesse processo de estruturação, que ele está ainda caminhando, ou seja, ele não está ainda. Tinha até brincado outro dia, assim, eu sei que eu não estou implementando ainda nem 20% do que vocês ensinam lá, que é muita coisa. Ô Thales, e eu lembro quando a gente conversou, o seu faturamento, se você não se importar, vou falar aqui, era de 15 a 20 mil. Sim. 15 a 20 mil, que não é um faturamento ruim, porque você trabalhava só você e a sua secretária, sua despesa era uma despesa baixa. Então, assim, é uma despesa, um faturamento médio de um dentista aí que trabalha bastante. Só que eu sei que ele já chegou a atender 60% de ordem em um dia. Fora. Como prestador, né? Trabalhando como prestador em outras clínicas. Prestador não é mais, né? Faz tempo já, né? Foca agora 100% da sua clínica. Bom, que também faz parte desse processo de gestão. E agora você bateu o faturamento, né? Sim. E eu lembro quando a gente fez o nosso planejamento, o nosso business plan no início, você falou que gostaria de dobrar o seu faturamento, de chegar a 30, 35, 40 mil. O faturamento médio. E hoje o seu faturamento médio, ele bate quanto, Thales? Cara, não tem nenhum mês que eu acho que eu faço menos de 50, não, vou falar. Nenhum mês que eu faço menos de 50. Estou de 50 para cima. Esse mês eu já está em 62, tem mais hoje ainda. Sempre o último dia do mês é bom. Olha ele, pessoal, ele quadruplicou o faturamento dele. Em menos de 2 anos, com todos esses processos de gestão. Então não tem receita de bolo, né? Então não tem receita de vou lá, eu vou modificar e vou ter resultado. Não, tem muito trabalho por trás. O Thales está numa fase agora, que é a fase onde a gente conseguiu atingir um limite que a estrutura dele tem para uma cadeira de atendimento. Então nós vamos agora buscar o faturamento de 100 mil, né? Então a meta nossa é chegar a 100 mil, ou seja, então 50 mil por cadeira, esse é o nosso próximo passo que a gente vai dar. E que aí na hora de chegar nesse faturamento flat, que é o faturamento flat, quando ele está mantendo essa média mês a mês, que hoje ele mantém a média de 50 já para cima, é onde a gente vai tomar a decisão de ampliar o consultório, de montar a terceira cadeira. Hoje ele tem 2 cadeiras. Então tudo é planejado, tudo é um processo, né, Thales? Então, para você que está achando que vai ter resultado em 1 mês, 2 meses, 3 meses, não é assim que funciona. Thales, qual que é o recado que você pode trazer para os seus colegas dentistas, falando de dentista para dentista, qual que é a grande transformação que o dentista tem que ter para poder mudar, né? Eu lembro que você,
até de branco você trabalhava, né? Trabalhava de branco. Hoje o jaleco dele é escuro, ele está mais estiloso. Qual é o recado, Thales, que você pode dar para o dentista que quer mudar? Eu queria que você falar aqui para essa câmera aqui, ó. O dentista quer mudar hoje a mudança de mentalidade, né? Às vezes eu até brinco com alguns profissionais que trabalham, como eu falo, se o dentista não entender que o consultório, que a clínica, que o dentista mudou, ele vai ficar para trás. Você vê, às vezes, alguns rapazinhos mais novos vindo com uma mentalidade diferente, que estão passando os antigos, né? Porque se chegar aquele padrão convencional de você sentar com o paciente, abre a boca, deu tanto, e resolve, não, mudou o consultório, né? E não é ele ficar reclamando da profissão, porque a odontologia está ruim, não. É você ir atrás, tentar fazer as coisas, fazer por acontecer, né? Quem vocês passou o que tinha que fazer, fui fazendo no meu tempo. Né? Como você falou, já cheguei lá, já fui gastando empréstimo, não peguei empréstimo, não peguei nada, estou fazendo tudo, pagando tudo certinho, tudo no tempo. Então é plantar para colher, né? E mudar a cabeça do que você tem que fazer. Porque o consultório antigo ficou para trás, e ficou mesmo. Os pacientes, quando eles falam para os meninos ali, como que é a experiência deles hoje, e você escuta que está no altar ali naquela casa, sentado toda a sala. Só de você escutar isso. Porque às vezes é ruim você investir, a pessoa nem entrar, nem notar, né? Mas na hora que você entra e fala, o seu consultório é organizado, arrumado, tudo limpinho, tudo no padrão bacana. A gente vem aqui e sente vontade de ficar. Uma paciente que eu atendi semana atrasada, ela foi no consultório dentista, cara. Ela fez a avaliação com ele, passou o preço de implante para ele, 3 mil. Ela deixou os 3 mil para ela não voltou, perdeu o dinheiro. Ela veio cá, viu seus conteúdos na rede social, viu um monte de vídeo, já saiu um cara que parece entender do assunto, veio cá, fez a avaliação comigo. Sentou na cadeira, ela morria de medo de dentista. Falei, não, pode ficar tranquilo. Televisão, cheiro, tudo, as meninas entendendo tudo bem. Foi, veio cá, fez o implante conosco. Pode ficar nela aqui, que ela vai vir semana que vem. Pegar um depoimento dela e falar assim, fui lá e já gastei agora aqui, eu venho toda semana, bem com gosto. Final do ano a gente vai colocar 20 lentes, só está esperando o implante terminar. Então essa é a diferença, entendeu? O paciente corrido ao consultório, aqui ele vem sentindo. Faz muita diferença, né? Demais. Meu amigo, tenho muito orgulho de tudo isso que está acontecendo com você. Você é um cara que é um cara do bem, um cara que realmente faz acontecer. E obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, por você ter aberto as portas da sua casa para nós. E eu acho que é só o começo, tá? Sim. É só o começo de uma caminhada que a gente vai ter muito forte pela frente aí. E vamos transformar essa odontologia aí, né, cara? Sim. Tem muita gente que acha que a odontologia é algo que tá ruim, muito pelo contrário, doutor. A odontologia está muito boa. Sim. E o que o Thales falou ali é muito interessante, porque assim, há uma nova geração hoje de dentistas que vem numa pegada diferente da pegada de você. Você está com 10 anos de formado? Já tem 13 anos. 13 anos de formado. Então você já é uma geração já totalmente diferente da geração nova. Então se você não se atualizar, se você não se modernizar, você vai ficar para trás. E presta atenção no que ele falou, além do faturamento, além da estrutura da clínica, do que era, do que está hoje, da onde vai chegar, hoje a Ramos Odontologia não é mais o Thales. E há 1 ano e 8 meses atrás, 1 ano e 6 meses atrás, era o Thales. Hoje não é o Thales mais. Então só esse ganho, Thales, é um ganho assim, espetacular. Sim. Obrigado, irmão. Obrigado. Eu agradeço muito a Odontologia por ter nos conectado e a gente e viramos amigos e espero que a gente realmente cresça juntos aí nessa caminhada. E você que está assistindo esse podcast até agora, pegue o exemplo aqui na prática do nosso amigo Thales. Não tem nada, não tem refresco, muito pelo contrário, tem muito trabalho, tem muita luta, tem muitos desafios, né? Sim, tem dias que dá uma desanimada, eu sei, que é normal. Mas os problemas mudam, né, Thales? É isso aí. Valeu, irmão. Obrigado. Tamo junto. Valeu, gente. Até o próximo vídeo aí. Até o próximo GPR Cast. GPR na estrada. Em breve nós estaremos aí no seu consultório. Valeu.